Professora Gisele novamente com vocês e hoje nós vamos aprender coisas muito legais com os alunos do 4º ano do ensino fundamental. Vamos lá comigo aprender um pouquinho sobre a imigração no Brasil. Primeira coisa, professora, o que é imigração? Vamos lá, só uma palavrinha que dá origem a mais duas palavras. Então, vamos aprender que imigração inclui os movimentos de imigração e emigração. Professora, mas essas palavras são muito parecidas. Como eu vou aprender a decorar? Então, vamos lá. Migração. Migração é quando você sai de determinado local e vai para outro local. Exemplo, se eu moro na cidade de Uberaba e resolvo morar na cidade de Uberlândia, estou fazendo uma migração, estou migrando. E aí, nós temos da migração a imigração e a emigração. Uma palavrinha começa com I e a outra com E, mas ainda não dei conta de decorar. Então, vamos lá. Imigração vem do latim immigratus, que significa se mudar para. Ou seja, eu estou em um país e vou mudar para outro país. Estou no Brasil e vou morar lá em Portugal. E emigratus, no latim, é se afastar, ou seja, eu vou me afastar do local de onde eu moro. Observaram a grande diferença de imigração e emigração? Quando eu venho de outro país para o Brasil, eu sou um imigrante. Quando eu saio do meu país, que é o Brasil, e vou para o Canadá, eu vou ser um emigrante. Observaram a diferença? Quais são os grandes imigrantes do Brasil? Então, nós vamos lembrar que o Brasil, quando os portugueses chegaram aqui no seu barquinho, e colonizaram o país, o Brasil, o primeiro povo que pôs os pés aqui e deparou-se com os índios foram os portugueses. Eles foram os primeiros imigrantes para a terra brasileira. Como eles eram os nossos colonizadores, eles passaram a povoar todo o território brasileiro. Então, os portugueses, eles foram o primeiro povo que saíram de Portugal e adentraram ao Brasil. Nós temos também, segundo os europeus, os italianos e os espanhóis, que, como os portugueses vieram para o Brasil, eles também vieram. E logo seguinte, os alemães e os japoneses. Cada um tem uma história diferente, cada um tem uma característica e o porquê que eles saíram dos seus países e resolveram vir para o Brasil. Por que será, professora, que isso aconteceu? Então, nós vamos observar que os portugueses colonizaram o Brasil, como se a terra fosse deles. Eles vieram e tomaram posse. E os italianos e os espanhóis? A história deles é um pouquinho diferente. Por quê? Porque os imigrantes, eles vieram para o Brasil porque nós não tínhamos mais a mão de obra para o trabalho. Mão de obra, sim. Quando o Brasil começou a ser colonizado por todos esses povos, a gente precisava plantar, precisava colher, e a agricultura estava começando a se formar. Mas que agricultura, professora? Nós estávamos começando a descobrir a importância da plantação do café. E quem é que plantava, quem colhia, quem semeava nessa época que os portugueses chegaram no Brasil? Eram os negros africanos, trazidos como escravos.
Mas o tempo foi passando e a gente já estudou em outras aulas que não se pode escravizar nenhum povo. Então, os escravos foram libertos. Os portugueses deram a liberdade para os escravos. E o que aconteceu? Precisava-se de alguém para trabalhar. Quem ia plantar, quem ia colher. E aí o governo brasileiro resolveu ter uma ideia. Eu vou convidar todos esses povos para virem para o Brasil para poderem trabalhar. E assim eles vão trabalhar e vão começar a construir as suas famílias, as suas casas e vão trabalhar nas lavouras de café. E foi isso que aconteceu. Após a abolição da escravatura, o governo brasileiro incentivou a vinda desse imigrante para o território brasileiro. Nossa, professora, como eles vinham para o Brasil? Em grandes navios. Grandes navios chegavam com povos europeus e até mesmo alemães e os japoneses. Eles atracavam nos portos, de toda a costa brasileira e alguns ficaram em pontos bem estratégicos. Nós vamos aprender bastante sobre essa nova cultura que adentrou o nosso território brasileiro. Esse gráfico, nós vamos observar que a maioria, 32% da nossa ocupação de território da imigração é dos portugueses. Depois vieram os espanhóis. Em terceiro lugar está os italianos. Em quarto lugar, os alemães. E em quinto, os japoneses, que são os mais conhecidos imigrantes que ocupam território no Brasil. Professora, mas ainda tem mais povos? Sim, existem muitos outros que vieram, como os turcos, os suecos, mas em quantidades bem menores. Aqui nós podemos ver que nos dias de hoje isso já mudou, porque os italianos, eles estão em maior número agora ocupando o território brasileiro, ou seja, eles incorporaram o Brasil como sua nova terra. Os portugueses estão em segundo lugar, vários outros povos como turcos, eles estão no terceiro lugar, os espanhóis em quarto, quase, paralelamente igual, depois os alemães em menor número, os japoneses também quase na mesma quantidade e por último os russos. Observem a cultura dos imigrantes, observem como eles são diferentes. O povo original brasileiro, somos todos bem diferentes. Nós temos a nossa descendência dos indígenas, somos um povo bem moreno, com o cabelo bem mesclado, muitas das vezes nós temos o cabelo encaracolado. E esse povo, o que ele trouxe para nós? Os alemães, observem, a cultura deles é bem diferente, é um povo considerado bem mais claro. Nós vamos falar primeiro dos portugueses. Os portugueses foram os primeiros a chegar. E nós temos as características muito parecidas com eles. Os italianos, eles chegaram no Brasil e mudaram completamente como era a formação e a produção do café. Mudaram a forma de plantio, a forma de colheita, um pé de café perto de outro, e eles foram mudando e modificando o jeito como se fazia a agricultura. Foram um dos principais a acelerarem o processo de urbanização desse território no Brasil. Observem como eram feitas as lavouras. Trouxeram também os seus conhecimentos sobre as videiras, ou seja, sobre as plantações de uva. E os italianos, eles têm alguma coisa, uma característica que nós adoramos. Nós amamos a culinária italiana. Você já comeu pizza? E pães? Eles são mestres na arte de fazer massa. Então a gente come muito espaguete, muita macarronada, nós comemos muito talharim, tudo que os italianos gostam de fazer de comida e de massa, nós, os brasileiros, apreciamos.
Os espanhóis. Os espanhóis também trouxeram um pouquinho da sua cultura para o Brasil, com as suas danças típicas. Quem nunca dançou e nunca gostou de uma música bem latina? E os alemães, concentrado mais no sul do país, os alemães também trouxeram as músicas e os ritmos de dança. Culturalmente, os alemães têm uma arquitetura completamente diferente da nossa. Observem o estilo das casas construídas nas regiões do sul do país. Vocês vão observar que eles adoram chocolate, vinho, e é completamente diferente a construção das casas no sul do país e no sudeste, de como nós vivemos e de como eles vivem lá. Um povo muito branquinho, com o cabelo bem loiro, eles são um povo que adora dançar e se divertir. E também vieram os japoneses, que foram os últimos a vir fazer parte do time dos imigrantes do Brasil. E os japoneses, como eles eram muito disciplinados, um povo que conseguiu organizar a sua cultura juntamente com a do Brasil, criando bairros inteiros em São Paulo com características culturais, musicais e alimentares do país típico deles, que é o Japão. Observem como eles já foram perdendo, através da miscigenação da raça, as características do olho puxadinho. Então vamos lá, vamos observar aonde estão localizados os imigrantes no Brasil. Todos os alemães, estão situados na parte sul do país. O território brasileiro é muito extenso, então as raças indígenas, elas ficaram mais concentradas aonde estão o verde. Os descendentes dos europeus e espanhóis ficaram com as partes do amarelo. E as outras imigrações na parte azul, aonde são um povo mais característico como os japoneses e como os suecos. Então vamos lá. Mediante as explicações da aula de hoje sobre a imigração no Brasil, a CEMED elaborou umas questões para nós e nós vamos observar e tentar responder aí no seu exercício, certinho? Exercício 12, elaborado pela Escola Municipal Professor Estela Chaves, ela conta sobre a imigração no Brasil. No início do século XVI, imigrantes vindos de diversos países começaram a chegar no Brasil. A expectativa de construir uma vida nova, atraídos pelas riquezas do país que estava recém-colonizado, com a chegada também de sonhos, cultura e um modo diferente que eles estavam acostumados a viver no país deles. Daí surge uma diversidade do qual nosso país é formado. Igual a tia explicou para vocês. Vários países vieram, os povos vieram morar no nosso continente, no nosso território. E isso foi fazendo uma mistura. Os imigrantes, que são conhecidos no Brasil, são formados principalmente de portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Os imigrantes contribuíram para a forma do desenvolvimento da urbanização do país, da transformação dos povos e das cidades, de como eles são construídos, caracterizando a sua cultura em cada local que eles estavam alojados em suas colônias no Brasil. Novas técnicas agrícolas, ou seja, novas formas de se fazer um estilo de plantação e novos produtos que eles trouxeram também para ser plantados aqui. Então, eles auxiliaram muito na industrialização e na urbanização. E aí, as perguntas mediante esse texto foram feitas pela Escola Estela Chaves. Letra A. Quais foram os principais grupos de imigrantes que contribuíram para a formação do Brasil? Portugueses, espanhóis, italianos, alemães e os japoneses. Esses foram os principais.
Letra B. Como os imigrantes contribuíram para o desenvolvimento no país? Através da urbanização e da agricultura, né? E foram quando aboliu os escravos, o Brasil ficou sem a mão de obra para o trabalho nas lavouras de café, onde foram convidados, né, com incentivo do governo, convidando esses povos. Venham morar no Brasil, venham fazer parte da nossa história. Na letra C, além daquelas citadas no texto, a gente conhece várias influências que o nosso país tem dessa imigração de outros povos. Muitas delas a gente utiliza e utiliza até hoje. Por exemplo, a macarronada é uma deliciosa contribuição da culinária dos imigrantes italianos. Faça uma pesquisa e cite pelo menos um exemplo para cada setor abaixo da contribuição dos imigrantes para a nossa cultura. Vamos lá? Vamos escrever o que cada um pediu. Pediu uma herança da culinária, de dança, de música, de arte e de religião. E eu respondi para vocês. Da culinária, nós temos a pizza, a lasanha, polenta frita e muitas outras delícias que os italianos nos ensinaram. Da dança, os alemães trouxeram a polca e a valsa. Quem aí nunca viu um casal dançando valsa? Se tornou tradição no Brasil. Música, cantigas folclóricas alemãs e a dança da valsa. Na arte, a arquitetura alemã, chamada como enxamel, mostra aquelas construções enormes misturando madeira com concreto. E a religião, os europeus trouxeram em massa a religião católica, porque a religião católica veio da Europa completamente adotada por nós brasileiros. Nas atividades sequenciais da CEMED, na letra D, pede-se para completar as frases com imigrante, migrante e emigrante. Lembra a diferença das três palavras? João partiu de São Paulo e foi morar na Bahia. Ele é um migrante. Ana saiu de Portugal e veio morar no Brasil. Ela é uma imigrante com I. Júlio saiu do Brasil e foi morar na Itália. Ele é um emigrante. Em nossa casa, nós temos vários hábitos, rituais e tradições que a gente cultiva com a nossa família. Geralmente passado de avô para bisavô e vai passando essas tradições de geração para geração. Cite uma que você faz aí na sua família que foi passada lá pela vovó. Seja receita de culinária, seja dança ou qualquer outro costume que vocês tenham no Natal ou em qualquer festa e ocasião. Na minha família, nós fazemos o pão recheado, doce e salgado. É uma receita da minha bisavó e nós fazemos essa massa e essa delícia e é passada pela minha família de geração para geração. A gente adora fazer esse pão recheado e nós fazemos sempre no dia que antecede o Natal. É uma tradição da minha família. E a sua? Qual é? Pergunte para a vovó o que você faz aí que é tradição da sua família. Certo? Vamos agradecer a todos os países que compõem o Brasil, porque o nosso país é muito grande em território e sempre cabe muito mais gente do que a gente pode receber. Certinho? Meninos, excelente dia para vocês. Façam as atividades e nós vamos estar corrigindo aqui, certinho? Um beijo!